Deputado Neto Brandão, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento os senhores conselheiros, os que hoje vêm nessa qualidade e aqueles que, fazendo parte desta comissão, também compõem o Conselho. Ia diretamente às questões que tinha para colocar, precisamente para atender à solicitação de Vossa Excelência. A primeira pergunta que eu coloco ao Sr. Conselheiro Cardona Ferreira é: existindo o Conselho de Acompanhamento dos Delegados de Paz, precisamente para acompanhar aquilo que foi a implementação da rede de delegados de paz, e tendo a experiência de uma década, aliás, sempre superiormente dirigido por Vossa Excelência. Por que razão as objeções, que a todos nós parecem perfeitamente ponderosas, não foram acolhidas pelo Ministério da Justiça? Se Vossa Excelência há alguma informação que queira partilhar connosco, porque algumas delas, de facto, não podem ser levadas à conta de esquecimento. Nomeadamente, aquela que me parece uma objeção por demais evidente, que é a questão que se coloca com a formação dos juízes, o artigo 24, quer dizer, se para a sua admissão bastam provas curriculares e, a partir desse momento, estamos na presença de um juiz, ou se deveria haver essa fase de formação decisiva para a admissão do juiz, porque isso está obviamente relacionado também com a admissão do conceito da carreira de juiz, e era uma questão que você não abordou e que eu gostaria que abordasse, porque se prende também, a meu ver, com esta evolução que se pretende clarificadora da natureza de jurisdição exclusiva ou alternativa face aos tribunais judiciais e as consequências que isso tem para a carreira de um juiz. Porque se nós vamos evoluir para uma competência exclusiva dos juízes de paz, dos delegados de paz, é evidente que a questão da carreira se coloca com uma acuidade que tem ressonância constitucional também, quer dizer, porque uma das razões que tem justificado a existência de comissões de serviço é precisamente porque não há jurisdição exclusiva e, portanto, alternativa, e, portanto, pode-se ponderar estas questões. A partir do momento em que evoluímos para outro caminho, dificilmente se mantém ou se justifica essa manutenção. E, portanto, era uma questão muito concreta, uma opinião muito analisada de alguém que se debruçou com obra publicada também sobre os juízes de paz e, portanto, relativamente à carreira dos juízes de paz e à solução normativa que é proposta. Uma questão também abordada pela Sra. Conselheira Odete Santos, a questão da pretensão do Conselho Superior da Magistratura de ver alargado o seu âmbito aos julgados de paz. É evidente que não é uma imposição constitucional, na medida em que o 217 prevê que os julgados de paz se possam desenvolver fora do Conselho Superior da Magistratura, mas também não o impede. E, portanto, é tempo de clarificarmos, e gostava também de saber a opinião de Vossa Excelência sobre isso. Uma questão que não foi colocada e que eu coloco muito claramente é aquilo que me parece um total absurdo, que é na proposta de composição do Conselho de Acompanhamento dos Delegados de Paz, que haja a indicação de um representante dos juízes de paz, mas que esse representante não seja eleito pelo corpo dos juízes de paz, mas que seja designado pela associação mais representativa dos juízes de paz, o que me parece de todo um absurdo. Um absurdo, é uma captura do corpo dos juízes por uma associação representativa, ainda por cima, admitindo a hipótese de degladiarem qual é a mais representativa para assim a designarem um. Eu gostava de saber qual é o fundamento disto, é que eu não consigo perceber, e provavelmente o Ministério da Justiça terá explicado a Vossa Excelência a razão de ser deste absurdo. Outra questão muito concreta, o artigo 27, número 2, que prevê a possibilidade dos juízes de paz exercerem funções docentes de investigação científica, mas não contei o inciso não remunerado, que é uma imposição constitucional. Portanto, parece-me, como está a redigir, isto é inconstitucional, porque é o artigo 216, número 3, prevê que os juízes podem desempenhar outras funções, mas com o inciso não remunerados, e aqui, aparentemente, não será um lapso, mas eu gostava de saber se o é ou não. E, portanto, sintetizando, eram estas as questões que eu colocava, sendo certo que algumas delas, a não haver abertura para serem corrigidas,
obstarão àquilo que todos nós desejaríamos era de ver reproduzido nesta alteração à Lei dos Julgados de Paz, aquilo que se verificou na consagração da Lei dos Julgados de Paz, ou seja, a unanimidade das forças parlamentares. Muito obrigado.